Sempre lembrando aí dos melhor forma de ajudar a comunidade aqui de Vitória, usando nossos patrocinadores, né? É difícil ter patrocinador que apoia a ideia Bitcoin Only, que não quer vender ideia de cripto, de trade. Então, fortalecer eles é o melhor caminho que a gente tem para a gente conseguir ter mais eventos desse tipo. Vamos seguir nesse caminho duro, mas bom, producente. E vou chamar para vocês aqui para palestrar o Morata, MTLL, HTML. Boa tarde, pessoal, beleza? Boa tarde. Eu sou MTL, agora eu troquei meu nick, é Morata. Eu sou empresário, engenheiro mecânico, estou no Bitcoin desde 2020 e agora que eu comecei a aparecer na comunidade, estou rodando Node Lightning faz 2 anos e desde lá eu fui caindo na toca do coelho da Lightning e como o Bitcoin pode ser usado como moeda de troca. E aí, quando fui chamado, inclusive quero agradecer... Aí sim. Aí, inclusive, eu quero agradecer o Fábio pela oportunidade de estar apresentando isso aqui para vocês. É um tema que não vejo muita discussão por aí na bolha e acho de extrema importância porque tem alguns gargalos que precisam ser esclarecidos, tanto on-chain quanto Lightning, e o que a gente pode fazer para manobrar esses empecilhos. Então, eu trouxe uma indagação aqui para vocês, como é que vai ficar o staking no futuro e qual que é a importância e a participação da Lightning e soluções de cash. A primeira coisa que eu queria ressaltar é que não haverá UTXOs para todos. Visto que quanto mais o preço do Bitcoin sobe e isso é causado pela alta demanda do uso da rede, também eleva as fees on-chains, as UTXOs de pequeno valor acabam virando dust, acabam não sendo viável, economicamente viável a transferência delas via on-chain. Ou seja, como é que fica? Então, os stacks que você faz, os aportes mensais ou de novos entrantes no futuro, e visto que cada vez mais nosso poder de compra em SATs, digo assim, para comprar SATs diminui, porque o valor dele aumenta, e a nossa renda não aumenta na mesma constância, a gente acaba acumulando cada vez menos nos nossos aportes mensais. Então, dado o cenário, eu queria fazer um exercício de, por exemplo, estipular Bitcoin em dólar a 1 milhão, considerando o real, o dólar a R$5, o que é uma piada, lógico, mas só para exercício já vai servir. Então, nesse cenário, $1 representa uns 100 sats ou R$1, 20 sats. Ou seja, R$1.000 vão comprar 20 mil sats, 5 mil, 100 mil. E se a gente estipular aqui uma fee on-chain de 50 satoshis por virtual byte para ser incluído no próximo bloco, e a gente considerar que vai ser uma transação de um endereço native segwit, com um input e 2 outputs, temos um peso de 140 virtual bytes. Se multiplicarmos, o custo dessa fee vai ser de 7 mil satoshis. Isso representa dos 20 mil sats 35%, o que já inviabiliza a transação. Por que eu vou gastar 35% em taxas? Inclusive, para 100 mil, também você vai estar pagando 7%. Na minha opinião, também é inviável, mas pode, dependendo do caso, ok. Mas isso estipulando o Bitcoin a $1 milhão, o que eu acho que todo mundo aqui espera que possa atingir muito mais. Ainda estou sendo otimista, né? Então, dado o cenário, eu trouxe aqui um print do Reddit, de um cara, provavelmente gringo, e veja que mesmo ele, hoje em dia, ainda teve dificuldades para juntar 0,1 Bitcoin. Lógico, ele tem 18 anos, e isso, inclusive, é um dos fatores que queria simular com vocês. Como é que fica para os novos entrantes jovens no futuro,
que vão estar ganhando pouco, ou até a gente mesmo, que a gente vai estar fazendo nossos aportes, a gente vai estar comprando cada vez menos satoshis. Como é que a gente faz para resolver esse problema? Então, daí a gente tem a necessidade das soluções de escalabilidade que vêm em camadas superiores, por exemplo, Lightning Network, e agora o novo protocolo Cashu e FedMint, que são protocolos de cache baseados no Calm in Cache, do David Calm, lá dos anos 80. E gostaria de começar, pelo menos, por primeiro, explicando a Lightning. Quem aqui entende o funcionamento da Lightning, eu gostaria de saber. Levanta a mão. Da parte técnica. Completamente não. Tá. Então, vou dar uma explicada antes, só para a gente se situar. A Lightning nasce lá em 2015, 2016, que é lançado o seu white paper como solução de escalabilidade para pagamentos. Então, ela veio com uma proposta de escalar o número de pagamentos e para serem executados instantaneamente, além da propaganda, como micropagamentos seriam possíveis por não estar usando a on-chain, né? Um protocolo off-chain fora da rede, mas que usa a rede principal, a mainnet, como um exemplo de juiz, que você, quando vai abrir um canal Lightning, recorre a esse juiz, assinando transação entre os peers, né, P2P, e a mainnet garante que esse canal pode ser fechado e retornado os fundos da Lightning de volta para on-chain. Então, esse design, como é dependente total da on-chain, também traz alguns problemas. No próprio white paper da Lightning já é dito lá nas últimas páginas que numa simulação que eles pegaram lá, se para 7 bilhões de pessoas cada uma fizer 2 transações por dia on-chain, tá uma transação normal, estipulando 250 virtual bytes a transação, e estipulando que em média são 144 blocos por dia minerados, seriam necessários blocos de 24 gigabytes. Nisso surgiu a demanda pela Lightning, por isso eles criaram e tal. Só que mesmo lá no white paper da Lightning, eles mesmos apresentam que se cada pessoa for abrir 2 canais por ano, estipulando 500 virtual bytes de transação, seriam necessários blocos de tamanho de 113 megabytes, 133 megabytes de bloco. Então, o que acontece? A Lightning sim escala pagamentos, porém não escala on-chain. E aí temos um problema, exatamente esse. E fora isso, temos alguns problemas com a Lightning quando se diz de cenários de fees on-chains altas, ainda mais se o preço do Bitcoin estiver alto. O que acontece quando tem fee on-chain alta? E é bem legal estar falando disso hoje, porque a gente está passando por esse cenário. Quando eu subo a fee on-chain e vou transmitir um HTLC, que é uma transação roteada na Lightning, fazendo vários hops entre nodes, essa HTLC, se ela for menor do que a fee gasta on-chain, porque ela vira... Toda vez que você faz um HTLC, é uma transação fora da rede, que fica pré-assinada. Esse HTLC ele vira um output, então você tem o canal que é o input, os balanços que são os 2 outputs, um para cada peer, e esse HTLC vira um output. Se esse output, o valor dele, o montante dele for menor do que a fee gasta em caso de force close, ele é considerado Dash e o usuário acaba perdendo esse saldo. E pior, dependendo do regime de fees, se for levado a force close, ele pode puxar um outro output da sua carteira, fazendo um CPFP, que vai gastar mais 111 virtual bytes e mais a taxa de fee on-chain, que vai ter que ser elevada bastante, porque é feito uma taxa efetiva que é derivada da média ponderada dessas 2 transações. Então a gente tem esse problema de risco e o que acarreta. Nodes como o meu, por exemplo, ontem, eu subi o mínimo HTLC para 1 milhão de satoshis.
Ou seja, o meu Node não vai transmitir HTLCs menor do que isso, inclusive eu subi as FIIs. Ou seja, ambiente de fiontin alta na camada principal, acarreta também na Lightning, trazendo gargalos para Lightning, risco e inviabilidade econômica de se manter o Node. E acaba tirando escalabilidade. Se tira a escalabilidade, se você estipula uma régua mínima de corte de transações HTLC, você acaba formando gargalos e não permitindo mais micropagamentos. Só que aí, nós podemos subir mais uma camada. E é aí que nasce o Cachu. Cachu é um protocolo, então, de cache, baseado no DigiCache do David Calm. É uma solução custodial que você roda uma mint é tipo uma casa da moeda, em cima do seu Lightning Node. Cada Lightning Node pode rodar uma mint Cachu. E nesse protocolo, ele foi criado com a intenção de substituir as wallets custodiais Lightning, por exemplo, o Wallet of Satoshi, que quando você transaciona por ela, eles podem ficar te monitorando o seu saldo, para quem você paga, quem recebe, e todas as suas movimentações. O Cachu também é uma solução custodial, porém, com as propriedades que trazem mais vantagem em privacidade, por conta de blind signatures, que são assinaturas às cegas. É como se fosse, se a mint recebe sua transação, ela não enxerga nada do que está sendo transacionado, quem é o remetente, quem é o destinatário, não sabe o valor, mas ela está garantindo que aquele montante é válido, que foi ela que emitiu, e ela também autoriza o gasto dele, mas sem saber o conteúdo dentro dele. A outra vantagem é que é possível micropagamentos dentro do Cachu, dentro da própria mint. Então eu consigo transmitir um SAT sem pagar nada, sem precisar de inbound para receber, e não precisa de rotas, porque está rodando tudo centralizado na mesma mint. Problema: se eu quero mandar para outra mint, eu preciso passar pela Lightning. E se for micropagamento, no cenário futuro, provavelmente a gente não vai conseguir. O que eu penso que vai acontecer no futuro? Com a profissionalização desses protocolos, vai ser possível que os Lightning Nodes mintem uma quantidade de cache em cada mint principal, que escolherem, e faça o swap para você desses micropagamentos sem passar pela Lightning. Só que o problema do Cachu é que, como ele roda só, é uma entidade só rodando em cima do seu node, requer muito mais confiança e o risco é muito maior de algum rug pull. Então eu acredito que não vai ser muito utilizado para grande escala. Acredito que vai ser usado em alguns casos específicos de uso. E aí que vem a FedMint, que eu acho que é uma solução ao Cachu, que resolve esse problema de confiança. Não resolve 100%, porque ainda é necessário confiança na federação, mas é basicamente o mesmo funcionamento do Cachu, só que agora com uma federação que é montada em cima da on-chain, só que depois de montada a on-chain, ela precisa de nodes Lightning ainda. Um ou mais nodes Lightning podem ser os LN Gateways dessa FedMint. Pode ser tanto os nodes da federação, quanto não, pode ser de usuários da federação. E o funcionamento é o mesmo do Cachu, só que com essas melhorias. Então, como é que funciona as transações na FedMint? Essa parte aqui é exatamente igual no Cachu, exceto que aqui estão os guardiões que protegem o saldo via on-chain a partir de multisigs, eles que fazem o papel da mint igual lá no Cachu, onde se Bob quer receber da hélice, ele manda a requisição para a hélice manda os tokens para o Bob. O Bob manda para a mint vai verificar se essas notas de cache são válidas, se é da mint, e retorna para ele. Ele queima essas notas e retorna novas notas para o Bob, que agora ele pode fazer o claim. Quando o Bob quer mandar para outra mint,
FedMint, ele precisa do LN Gateway. Ele que vai fazer essa ponte. Então, o LN Gateway acaba virando um dealer para essas federações de Mint. Morado, o Cachu e a FedMint são segunda camada? Cara, dá muita discussão aí isso aí. Seria a terceira. Se imaginar que roda em cima da Lightning, seria a terceira. Mas você pode considerar como segunda também, porque é possível retornar on-chain a partir dela. O usuário pode retornar os fundos para on-chain. Não necessariamente ela tem que retornar para a Lightning. Não, o Cachu não, mas a FedMint dá. O Cachu e a FedMint, eles fazem a custódia dos... Isso, totalmente custodial. Então, se eu for utilizar esse protocolo, esse é um protocolo, né? O Cachu e o FedMint são protocolos. Isso. Existe o Cachu Protocol, que tanto Cachu quanto FedMint usam. O mesmo protocolo, só que os dois são softwares diferentes. E quando eu, por exemplo, vou lá, tá meus bitcoins nesse protocolo, eu perco a custódia dos bitcoins Perde. que estão com eles. Sim. Diferente da Lightning, você continua tendo custódia. Sim. Lightning é possível ter a custódia porque você tem as seeds que pode retornar on-chain e restaurar a qualquer momento. Nas mints, não. É um servidor centralizado, né? E no caso da FedMint, ela não roda especificamente em cima de um Lightning Node. É um software à parte, mas necessita de Lightning Node para fazer as pontes, né? E aí, nessa imagem, eu vou conseguir explicar melhor. Se dermos um zoom out e fazermos a analogia que os nodes Lightning são cidades, então temos esses dois pontos, cada uma cidade, são ligadas por estradas, e essas estradas a gente pode estipular que são os canais Lightning. Mas se dermos um zoom em uma dessas cidades, a gente vai ver vários usuários lá dentro da FedMint. Dentro dessa cidade, as pessoas transacionam tudo dentro da mesma Mint, com custo zero, muito rápido, sem passar pela Lightning. Quando uma pessoa quer sair dessa cidade, ela fala para a Mint, olha, eu quero ir lá para outra cidade. Toma aqui meu saldo, e aí essa Mint, através do LN Gateway, faz a ponte até outra cidade e você pode sacar lá na outra Mint. E também tem o problema do micropagamento. Então, acredito que aqui também vai acontecer a mesma coisa. Do mesmo Lightning, o LN Gateway, ele vai virar como um dealer, ele vai ter já pré-mintado aqui em outras cidades. Quando você requisitar um micropagamento para cá, ele só vai fazer um swap da Mint para outra, sem ter que transmitir uma HTLC. Na Lightning, eu, com o meu próprio Node, consigo ter a custódia dos meus fundos ali e fica gravado no meu Node, no meu cliente conectado, todas as coisas que estão acontecendo. Sim, porque é uma multisig e toda a transação off-chain grava um channel state. Aí, beleza. Aí a FedMint, ela seria, tipo assim, um Node Lightning de outra pessoa. Não, é um software à parte, não é junto do Node. É um software lá. Isso, daí o Node Lightning se conecta a ele. Aí essa FedMint ela seria uma federação de várias pessoas. Multisig. E essas várias pessoas farão a custódia dos ativos que estão lá dentro. E aí eles vão fornecer mais privacidade, escalaria também isso. Escala dentro da Mint escala. Porque a gente não tem problema de... Quais seriam os ganhos que eu teria usando essa FedMint? Seria privacidade? Privacidade total, não precisa de inbound, então não tem aquela coisa de ficar rebalanceando canais. É instantâneo, não tem o risco da HTLC expirar e levar um force close. Então seria o dinheiro do dia a dia. O eCash é uma analogia à cédula de dinheiro, só que eletrônica. Qual o incentivo para você rodar isso? O incentivo para eu rodar seria econômico, porque uma FedMint pode cobrar um service fee, assim como o Node Lightning também. Para ser esse dealer, esse cara que vai fazer o swap, ele pode cobrar fees para atender a demanda. Transações dentro da própria Mint, sendo Cachu ou não, elas podem ser gratuitas, mas para sair dela vai haver o service fee. Porque teve todo o trabalho do LN Node fazer o Mint na outra Mint, né? E tá fazendo esse swap para você. Então ele pode ir lá cobrar, sei lá,
Vai depender do mercado, mas vamos supor 0,1%. A diferença da FedMint e do Cachu seria qual? Assim? Porque o Cachu o software, o Cachu você pode rodar em cima do seu próprio Node. E é só uma entidade que cuida daí, que é o seu próprio Node. Então, Na FedMint é federação e é feita a multisig on-chain. Então, no caso da Cachu, seria tipo assim, sei lá, o CEO da Cachu, que ele teria o banco de dados com todas as transações. Sim, mas ele não guarda o banco de dados. Ele só sabe as coisas que ele assinou, as notas que ele emitiu. Esse banco de dados, Não, mas só ele tem acesso, no caso. só ele pode mintar e queimar e validar que foi ele que mintou. Só que ele não sabe de nada, é tudo a cega, né? Não sei se está muito distante do meu exemplo, mas a FedMint parece um pouco com aquele pensamento de banco comunitário que você tinha. Né? Perfeito, vamos entrar nesse assunto então. Então, no futuro, com as pessoas usando nesse modelo que eu estou apresentando, a gente pode fazer uma analogia que os nodes Lightning, tanto os nodes quanto as mints, Cachu ou FedMint, serão bancos no padrão Bitcoin. Aí, que nem você deu o exemplo, na FedMint seriam, por exemplo, bancos comunitários, com certeza. Então, dentro de uma cidade, de um bairro ou de um grupo de pessoas. E tanto que o ideal é que essa FedMint sejam guardiões do seu conhecimento, né? Que você pode ter acesso, pode fazer uma pressão para que eles não vacilem. Né? Tem os trade-offs, que eu não vou comentar aqui, que são, senão eu vou me estender demais, mas lá na documentação da FedMint eles explicam lá. Inclusive a FedMint pode emitir token fora do PEG. Porque tanto Cachu quanto FedMint, o PEG é 1 para 1, um SAT para um SAT. Mas a FedMint pode manipular isso e emitir mais. Só que daí tem mecanismo para você descobrir isso e acaba sendo inviável para ela fazer isso. Lá na documentação explica. O que mitiga isso é o fato de você poder ter vários bancos comunitários, como a gente já tem os esquemas de cooperativas. Isso. Por exemplo, eu moro lá na Itália em 2019 eles ainda mantêm vários bancos cooperativos, tipo assim, bancos da galera que produz carro. Tem uns bancos da galera que as cooperativas de banco do pessoal do agro. Perfeito. Ainda se manteve. No Brasil tínhamos ainda, temos a Cicobi, temos várias outras em várias cidades, mas a maioria foram incorporados por bancos comerciais. Perfeito. E aí você mitiga essa descentralizando, cada um podendo fazer o seu próprio banco cooperativo, mas todos eles são unidos através do Bitcoin. Mesmo que se um das cooperativas vacilarem com os seus cooperados, os próprios cooperados podem se juntar entre eles mesmos, ver uma outra cooperativa e drenar todos os fundos de lá. Exato. Daí fica inviável para ela. E aí ela fala, porque você vem um verdadeiro livre mercado. Hoje em dia não tinha as cooperativas que falem, só que pelo fato dela ter relações políticas com os políticos, os cooperados acabam não conseguindo montar a sua própria, porque fica inviabilizado e a cooperativa amigo de político acabam sobrevivendo. Eles arrumam alguma forma de eles se tornarem líquidos de novo. Porque como eles são cantilionários, conseguem dinheiro do Banco Central, e eles se tornam solventes, ou então se eles são insolventes, eles continuam insolventes, mas funcionando. Aí vem um banco comercial, como acontece, tinha lá o banco na Bahia, tem o Banco do Nordeste, em outro estado tem o Banco do Brasil, os cooperados, não sei o quê, tem vários bancos que tinham, a maioria deles foram sumindo um por um. Ainda existe a Cicobi, lá em Salvador, por exemplo, lá existe o Cicobi também, né? Mas outros bancos que eram parecidos com a Cicobi, a maior parte deles foram tudo sumindo. Tinha a Losango também, né? Tinha um monte. Você viu, aí você vê, você começa a parar para pensar, é mesmo, tinha isso, tinha aquilo. Aí esses bancos começaram a sumir do nada. E aí você vê que os bancos maiores vão incorporando. Quando teve aqueles lá do Silicon Valley Bank. Sim. Quando eles faliram, na verdade, eles faliram, mas eles foram incorporados, na verdade, toda a operação. E aí a ideia vai fazer com que os bancos maiores de Bimorgan pelos Estados Unidos também mais pulverizados os bancos. Os bancos maiores vão fazer via, como eles têm crédito barato com o Fed, principalmente de Bimorgan, que é um dos donos do Fed, que nada mais um esquema de corporações lá. E foram o Signature Bank também, foi tudo sendo incorporado. Eles não falem, tipo assim, não falem, basicamente você some com aquele banco porque ele informa muito.
Só que eles existindo enquanto um banco atrapalha, ele drena o dinheiro de um JP Morgan, por exemplo. Então é mais fácil um JP Morgan incorporar eles. Vamos fazer eles falirem. Porque a gente consegue, como a gente é um dos donos do Fed, porque o Fed, para quem não sabe, vários bancos são donos do Fed. Não existe existe a entidade Fed, que vários bancos são donos de partes dele. Um dos principais é o JP Morgan. E aí eles vão lá e incorporam. Já com Bitcoin, não. No esquema de banco de Bitcoin, O lastro é o Bitcoin. o lastro é o Bitcoin. Porque se você fuleirar, achar de agir de má fé, simplesmente é só drenar. E não tem ninguém para te salvar, né? E no Legacy, a lastra é os juros, né? Então ele leva Isso, os juros e quebra tudo. E é por isso que às vezes eu explico pra galera que é Bitcoin, né? O pessoal que não tem os libertários, tem os libertins, né? Vamos acabar com tudo, revolucionário, não sei o quê. Tipo aquela ideia da Revolução Francesa, vamos meter fogo nesse dia. Tanto é que acabou um monte de gente degolado, igualdade, fraternidade e liberdade, sendo que nenhum dos três não podem. E aí esse esquema de ser revolucionário, isso aí é babaquice. Você tem que ser ver a realidade como ela é. O pessoal diz que bancos são ruins. Na verdade, bancos não são ruins. E ele não, o que é antítese do capitalismo são os bancos centrais. Mas bancos sempre existiram na história da humanidade, principalmente os bancos cooperativos. O que o Bitcoin está fazendo é trazer isso de volta. Perfeito. Porque a base é sólida e um hard money. Aí eu sempre explico pra galera, o Bitcoin não veio para substituir nada, mas sim tornar aquilo que não funciona obsoleto. Exato. Essa é a diferença. Aí a galera, vamos destruir, meter fogo, fazer isso, fazer aquilo. Não precisa, é só ir só tornando o esquema como funciona obsoleto. Perfeito. A maior parte é tudo artificial. Perfeito. Então, retomando lá para o assunto do início, sobre os cenários de fee on-chain altas devido à alta demanda no futuro, e para piorar, se o preço do Bitcoin está explodindo acima de $1 milhão, o nosso stack nossos aportes mensais vão ser cada vez menores, a gente não pode transacionar, formar UTXOs com isso, e aí a gente não vai conseguir transmitir pela Lightning também, muito provavelmente. Claro que dá para transmitir micropagamentos na Lightning ainda, só que tem que ser apenas P2P. Quando você transmite uma transação direto para o seu peer que você tem canal, não é gerado uma HTLC. A HTLC é uma solução para fazer roteamento. Então, nesse caso, ok, beleza, faz um micropagamento. Agora, se você não tem acesso a isso, se você não tem um Lightning Node, provavelmente não vai ter, porque você não vai ter UTXO, estou falando dos novos entrantes, tá? A gente ainda pode ter, tanto que a gente vai ser a nova aristocracia por possuir UTXOs. Não vai ter UTXOs para todos. E quem tem UTXO pode montar seu Lightning Node e ser soberano na Lightning, né? Em vez de usar uma wallet custodial ou não custodial. E, portanto, se você tem um Lightning Node, você está bem posicionado para o futuro. Você pode montar sua mint ou ser um provedor de serviço para FedMint. Então, por isso que eu falo, gostaria de alertar os senhores, se quiserem fazer parte disso e se preparar para o futuro, é montar um Lightning Node, nem que seja 2, 3 canais pequenos, mas pelo menos ter, porque pelo menos você tem algum bot salva-vidas para essas situações, né? E você não vai ficar na mão. E também não vai precisar ficar na mão de custódia de terceiros. Lógico que a gente vai estar usando essas soluções iguais, porque, por exemplo, assim, se eu estou lá aportando e estou com microtransações, eu posso comprar direto do meu P2P e cash. E também é válido para os novos entrantes, para os jovens que estão começando a trabalhar, começando o seu stack agora. Qual que vai ser a dinâmica para ele? Ele pode começar a acumular cash ou uma caixa ou uma FedMint, juntando esse stack por vários meses, vários anos. Ele pode talvez até transmitir pela Lightning, se for possível. Ele pode também começar o stack numa Cachu e transmitir para uma FedMint através dos nodes LN, ou vice-versa. E juntando um stack maior ainda, ele pode criar uma UTXO. E aí, com uma UTXO, ele pode criar um Lightning Node e ser soberano também. Uma outra possibilidade. Mas que on-chain não vai escalar, por mais eficiente que fica, não vai ter UTXO para todos. Lightning, se as fees on-chains no design atual estão altas, você trava a Lightning por gerar muito risco aos Lightning Nodes, eles acabam capando o Node. Capando o Node, menos escalabilidade, menos micropagamentos, então você tem que jogar para cima. Jogando para cima, você tem que ir para uma solução custodial. Mas é melhor isso do que nada. Então, você começa seus stacks menores numa mint, Lightning Node, depois on-chain.
Eu acredito que essa seja a futura dinâmica no Bitcoin. Tá? Isso dado o cenário atual, se não escalarmos Layers 2 com novas BIPs, só que toda vez que a gente fala de BIPs, a gente está falando em novos riscos, que por mais que a gente possa debater riscos e vantagens, pode ser que lá na frente alguma consequência aconteça devido a uma BIP que a gente passou. Aí vem a grande discussão, né? Ou se ficamos agora ou não, né? Então dá muita discussão isso. Então, a minha proposta aqui é apresentar um cenário futuro, do jeito que o Bitcoin está, do jeito que as soluções que a gente tem, é isso aí. E para você ficar já dá, porque dá para trabalhar com esse sistema de interoperabilidade. Por exemplo, o sistema bancário ele opera em uma linguagem de programação chamada COBOL. E todas as outras inovações são feitas... O quê? Fala mais alto pra cá. Fala mais alto, virado pra cá, porque você vê. Fala mais alto. Tipo assim, por mim já falsificava todas as soluções que tem aí, para já estar o suficiente demais. O que nós precisamos fazer é para tornar os sistemas interoperáveis. Por exemplo, nós temos no sistema financeiro bancário, o pessoal opera numa linguagem de programação antiga, da era jurássica, chamada COBOL. E existem diversas outras inovações tecnológicas que operam em cima dessa camada base. Porque não dá para você sair destruindo todas as bases do sistema bancário, vamos acabar com todas as bases de dados, porque todo mundo sabe quem trabalha com servidor, você que é da área de TI. Toda vez que você migra uma informação de um lugar para outro, se perde. Por exemplo, aqui agora, eu estou resolvendo um problema. O servidor não está aguentando a quantidade de mensagem dos alunos que a gente está recebendo. A gente automatizou o sistema de bot e o cara falou, se eu for migrar para outro servidor, as informações vão se perder. Aí, essa parte você entendeu. Agora, voltando para o sistema de bancos. Da mesma forma, se você for sair do sistema COBOL, imagine mudar toda a infraestrutura do mercado financeiro global, do COBOL para uma linguagem que é mais bonitinha, mais rápida, mais isso, mais aquilo, e o sistema se perder. Bilhões de linhas de código que os bancos escreveram durante décadas, você não vai reescrever. Concordo, porque a gente faz mais sentido a gente botar alguma coisa mais simples em cima do Bitcoin do que mudar o Bitcoin. Isso. E outras camadas, elas uma BIP oferece vantagens, mas pode ter muito risco. Isso, e a obrigação dessas equipes trabalharem de forma interoperáveis. Porque eu vou em eventos, elas se conhecem. Tem o pessoal do FEDI, tem o pessoal do Cachu, tem o pessoal da Liquid, tem o pessoal do não sei o quê, várias equipes. Ele simplesmente diz que a obrigação deles de sentar na mesa, vamos fazer como a gente vai interoperar um código com o outro. Em vez de ficar inventando uma solução ali, uma solução aqui, aí fica no Twitter, uma putaria da porra. Que a minha é melhor, a minha é aquilo. Inclusive os caras ficam sem uma só, pode ser duas soluções. O tanto de solução que tem. Teve no passado, tinha um Mr. Pompeu que queria botar 50 bitcoins na cabeça do Peter Williams para matar o cara. E o cara inventou uma solução que usar o Bitcoin, você vê como é. Para matar mesmo. Cara, tem muita coisa. Tem soluções para Layer 2, só que tudo precisa de BIP, né? 119, tipo OpsCTV, para fazer. Então melhorar a Lightning. Brigou. O caso do BIP, 300 Drive Chains. 300. Não teve Drive Chain, teve um monte. 118, 119. Os Covenants, como é o nome do o Covenant 119. CTV, né? CTV. Foi. O pessoal ficou assim sem falar, que olha que babaquice da porra, criancice. Mas você acha que é vantajoso passar esse CTV? Então, aí que dá o palco para discussão. Tem as vantagens, mas pode ter os riscos, as Não, o desvantagens. pessoal falou que dá pra montar o CTV em cima da rede Liquid, por exemplo. Tem. E aí, Inclusive a Liquid tem Opcat. Mas, por exemplo, essa questão aí de ossificar o protocolo, né? Teve o protocolo do Taproot que saiu. Aí, a galera falou que com o protocolo do Taproot, você ia conseguir ofuscar na blockchain se era uma multisig ou não. Sim. Né? Ia ter um ganho de privacidade. Beleza, passou essa atualização. Só que na hora que passou essa atualização, abriu margem pra galera começar a mintar um monte de ordinal. Que ninguém esperava nada. O que está acontecendo agora no Halp, né? A taxa está lá em cima por conta de um protocolo por conta de um BIP que passou, né? E, tipo assim, tudo bem, isso daí é o de menos, né? Porque o Bitcoin ele é antifrágil. Isso não vai matar ele. Isso vai tornar ele mais forte. Ele vai conseguir lidar com isso. E isso é um teste também de estresse que estão fazendo na rede, que é bom. Né? Sim. A galera está fazendo um teste de estresse. A rede está operando, está caro, mas está operando, continua operando. E eles não vão também ter dinheiro infinito para ficar fazendo isso eternamente, né? Sim. O hype vai passar uma hora. Fala, Jeff. Desculpa. Mas a questão é que, tipo assim, imagina ficar fazendo atualizações assim no BIP, né? Abre, por exemplo, o CTV, né? Que você consegue editar o que
de tal, para qual endereço que você pode transferir seu Bitcoin, né? E aí, versões anteriores, chega um minerador e fala, não vou atualizar. Quero manter uma versão antiga. Aí começa a dar conflito num BIP, no outro. Às vezes pode resultar num hard fork, que é uma coisa pior ainda. Vantagem do 119, da Opt. Então essa parada de ficar mexendo no protocolo, ela é bastante perigosa. Né? Isso. Só que assim, vantagem do CTV. Você consegue fazer os vaults, que é praticamente o que você está falando, que são você põe o OpCTV no script de bloqueio, só que nesse bloqueio você estipula para qual endereço futuro essa transação pode ser gasta, ou vários endereços. Seria uma espécie de vaults. Outras vantagens do CTV seriam as melhorias na Lightning. Tanto que é possível criar o L2, implementar o L2, que você melhora muito a eficiência da database, porque você não precisa gravar o channel state desde o início do canal, você grava só as últimas atualizações. Você pode criar as timeout trees, que são espécies de channel factories melhoradas, que é compartilhamento de UTXOs para gerar vários canais Lightning, e isso resolve aquele problema da escalabilidade que a gente viu no primeiro slide. O que mais? Aí você pode criar tanto o protocolo ARC, vai poder criar o Enigma do Poly, tem o Núcleos também, não sei se precisa CTV, mas enfim, tem tanta coisa que a gente nem imagina de vantagens para escalar a Layer 2. Só que o risco é esse aí, cara. Você nunca espera o que podem fazer com isso no futuro. Que é o que a gente enfrentou agora com o Taproot, né? Tem as vantagens, só que daí vai saber o que pode acontecer. Talvez, assim, alguém falar, não quero atualizar. Não, mais ou menos. Porque, por exemplo, o cara ele vai lá e bota um CTV. Ele atualiza lá no CTV. Aí agora você pode escolher só o tipo de porque, tipo, você deve, tipo assim, eu recebi de você Bitcoin, e aí quando eu recebo, eu posso falar assim, ó, só vai poder gastar esse Bitcoin que eu recebi se for para tal endereço. Aí chega um minerador e fala bem assim, eu não concordo com essa atualização, não vou atualizar. E ele está no direito dele, porque pelo menos o protocolo, desde o primeiro protocolo que Satoshi Nakamoto, que foi criado, ele tem que funcionar, apesar de estar atualizado ou não. Se você pega a primeira versão do Bitcoin e roda, tem que funcionar. Não tem atualizar a versão, só time não funciona mais. E aí, se o minerador ele não atualiza isso, ele fala que não concorda com isso, e ele passa um bloco, que ele fala assim, que ele está transferindo, né, para um endereço que o CTV antes não negava, porque, tipo assim, criou uma regra nova. Você não pode mais transferir porque ele não é um endereço que estava aqui no CTV. Só que se o cara ele nega isso, e tem uma parcela de pessoas também que negam isso, vai ter gente que vai aceitar, vai ter gente que não vai aceitar, aí a cadeia de blocos vai começar a bifurcar, né? Porque vai ter gente que vai falar que pode, vai ter gente que vai falar que não pode, aí vai sair um bloco diferente para um vai aceitar, o outro vai sair um bloco para outro. Cara, mas disse que... Mas disse que essa BIP é implementada por soft fork, não hard fork. Então, mas aí se o cara não atualiza, ele vai ter a possibilidade de o minerador criar uma transação enviando os bitcoins para um endereço que não está no CTV, porque ele está numa versão antiga, ele não consegue nem ter CTV. Mas... Então, não entra se os nodes não aceitarem, mas tem node que não vai atualizar e que vai aceitar. Cara, é bom a gente ver com o Narcélio isso, mas a princípio o CTV só fica no script de bloqueio, eu não sei se teria tanta influência. Mas é bom a gente ir atrás. Sim. O Narcélio vai saber explicar bem. Fala, Jeff. Pergunta de estagiário. Por exemplo, você lá na reforma da lei anteriormente, é possível fazer o desenvolvimento com a estrutura vigente sem precisar do risco dessas melhorias? Cara, os riscos sempre vão existir. Não tem como. Mas é possível desenvolver sem isso? Acredito que não. Mas é centralizado. Aí, rapidinho. Quando o Flávio falou, não é desligado que centralizado? Sim. Com certeza. Mas como que vai no mercado para dizer isso? Não. Exato. Você está falando, tipo assim, manter o que está funcionando, deixa funcionando. Isso. Tem um negócio chamado a lei de Gauss, quem é do Linux sabe. Mantenha-se simples e faça tudo bem. Exato. Keep it simple, stupid.
Isso mesmo, é. E aí eu gostei muito da ideia da sidechain que roda ao lado da blockchain do Bitcoin, da blockchain, por exemplo, da Liquid. Qualquer um pode montar a sua, por exemplo. Eles vão implementar o CTV lá. Para eles tá muito bem. CTV e tem o Opcat também. Isso, é. O Opcat que E aí tem aquilo que o Gabriel falou, que se implementar na camada básica, mesmo que seja através de soft fork, pode algum minerador dizer que não vai querer fazer aquilo, porque os endereços legacy começados em 1, ou então começado em 3, não vai poder receber esse tipo de endereço. Mas se tiver nodes ainda que aceita, mas não é um... eles vão começar a reproduzir os blocos que eram para Só que não é um novo tipo de endereço, é só no script. Seria só uma condição. É um opcode, é só você imputa ele no script. Mas poderia qualquer endereço. Qualquer endereço? Aí você me pegou, não sei dizer. Essa é a dúvida do pessoal, porque se inviabilizar, porque por padrão, todo softbox, toda atualização que você fizer, tem que ser retrocompatível com as versões anteriores. Por exemplo, todo endereço legacy, endereço começado em 1. O endereço segment começado em BC1, ele por obrigação tem que ser enviado para os endereços antigos. Senão, quebraria toda a rede. E teríamos várias bifurcações dentro da mesma rede. Só de endereço de BC1 ia para BC1, só endereços começados em 3 iam para começados em 3. Começados em 1. Então, os que vierem lá para frente, tipo assim, teve o Taproot. Por obrigação, ele tem que aceitar os outros voltando. E aí, provavelmente, pode acontecer aquilo que o pessoal dos ETF estão fazendo, que a maioria dos endereços são começados em 1. E eles criaram padrões de governança próprios, o protocolo interno deles, que como se fosse uma intranet. Tem o Bitcoin normal e tem uma intranet que você cria condições para fazer algumas coisas que eles fizeram lá. Para o modo de como fazer a multisig, que não era bem uma multisig, como é hoje em dia conhecido. Eles fizeram um padrão próprio. Mas se esse padrão for para o mercado, ninguém aceita, porque não dá para fazer Aí beleza, tudo bem. Mas não, se for entre eles, beleza. Você fazer as suas intranets como é hoje. Basicamente tudo que a gente está fazendo no Bitcoin, a gente já fez na internet e está fazendo. E aí você não quer sair querendo atualizar tudo como sistema bancário, como roda em cima do COBOL. E hoje em dia temos bancos como o Nubank, o Wise, que você transfere para o Nubank aqui para transações mais facilitadas, conseguem gerar esses sistemas e eles conseguem fazer isso um esquema de caixinha, de aquelas porquerias que eles fazem lá, você guardar reais na caixinha, criar condições. E mesmo aí ainda sendo retrocompatíveis com quando você vê que acho que é o Vijay Boyapati, que tem um livro chamado Layered Money, que é da mesma forma que o sistema Fiat evoluiu, por mais que eles sejam sacanas, mas o Bitcoin tem que fazer da mesma forma. E quando eu falo de interoperabilidade, todos aqueles sistemas ali, um conversar com o outro. Porque todo mundo, e quando vai para uma conferência de Bitcoin, todas as equipes se encontram lá. Então eles foram obrigação, em vez de eles ficarem naquela birra, até a ponto de um querer matar o outro. Programador, cara. A minha linguagem é melhor que a sua. Isso é. Aí tem que sentar e falar assim, como a gente pode interoperar, como o nosso sistema pode conversar entre eles. Eu tava pensando na pergunta lá, acredito que sim, dá pra pôr em qualquer endereço, talvez, tô chutando. Porque como ele é só um opcode e você faz ele na transação e imputa ele lá no script de bloqueio, talvez é só uma condição, né? Sim. Então eu posso colocar ou tirar para qualquer endereço. Porque eu só estou determinando, essa transação só vai ser válida se respeitar que meu OPCTV só vai para esses endereços que eu estipulei. Então provavelmente acho que dá para qualquer endereço sim. E a questão da interoperabilidade, a Liquid, na verdade, ela não é interoperável nativamente, mas ela é feita através de um gateway que seria a federação, né? Seria a mesma pegada aqui dos LN Gateways para as FedMints, né? Só que hoje em dia quem está se preocupando isso é a gente que está vendo esses eventos aqui, mas para o Perfeito. usuário comum, Ele não sabe. E aí já puxa o gancho, né? Tá aqui, por exemplo, mesmo que quem veio pela primeira vez e aceitou atar em mais isso aqui, de alguma forma a gente aqui irá fazer pressão para que ou se torne, ou seja, uma putaria só, aquele bacanal, ou que a rede se mantenha livre e eles conversem por fora. E já puxando um gancho aí desse problema, tem gente que usa Lightning, mas só usa custodial. Aí os problemas que ela enfrenta no custodial, derivados ao user experience, ela vai lá e mete o pau na Lightning, né? Sendo que os problemas da Lightning, na verdade, são outros, né? São um buraco muito mais embaixo quando você... Tem até eventamento no quadro que tem isso daí. BlackRock fala, ó, Bitcoin daqui só vai para esse endereço. Não, é só quem recebe que pode estipular o vault do OPCTV. Manda pra eles mesmo, fala, ó. Sim, mas daí é um tiro no pé, porque daí você sabendo disso aí, você não entra nessa.
se você quer sacar, né, ou Sim, mas e a maioria da galera que responde? a maioria, infelizmente a maioria, é que nem a gente fala, né, são poucos remanescentes, a maioria vai querer uma custódia, né. Cortar o soft fork. Não tem volume para isso. Então, é isso que eu queria dizer também. A gente está discutindo aqui o que pode passar e o que não pode passar. Isso também ressalta a importância de você rodar um Node. Isso. Porque quando você roda um Node, Você é soberano total. você impondo as regras sobre a rede. Porque você tem um computador, o computador que é seu, ele vai seguir as regras que você pré-determinadas, por exemplo, o endereço para fazer a transação tem que estar assinado com uma chave privada, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. E aí, você com seu Node, se passa uma atualização, você não necessariamente é obrigado a atualizar, não é obrigado a concordar com aquilo, e você consegue ter ali uma força para conseguir, uma força política na rede, digamos, né? Para você não ficar refém de quem está rodando o Node. Porque se você não gosta de uma atualização como essa do CTV, você fala, eu acho que não é vantajoso escolher para qual endereço quer enviar, limitar os endereços, né? Como é que eu vou contra isso? A maneira de você ir contra isso é rodando um Node, as pessoas que também fazem custódia de Bitcoin, junto com você, tem que rodar um Node também, você tem que conversar com essas pessoas sobre isso, para todo mundo conseguir ter uma É só não usar, né? na rede, né? De que essa atualização ela não vai passar. Isso. Igual teve na guerra de blocos também, porque na guerra de blocos, o que ganhou a guerra de blocos, né? O hash A gente rate. estava querendo aumentar os blocos, né? E os próprios usuários que rodavam Node falaram bem assim, pô, não, eu não vou aceitar isso, porque se eu aceitar que aumente o bloco, eu vou ter que pegar um HD maior, eu vou ter que gastar mais com infraestrutura, e não tem como, eu quero rodar aqui no meu computadorzinho velho. Então, o fato dos próprios usuários estarem rodando o seu Node foi o que ocasionou que não... Os nodes venceram os mineradores Os grandes e a rede vencedora foi a de maior hash rate. a rede para eles, como ele está falando aí do ETF, né? Se a BlackRock, sei lá, roda um monte de Node, tal, e fala que agora ela vai passar CTV, vai passar um monte de coisa lá que ela quer, como é que a gente se protege disso? Rodando Node. o próprio Node. Perfeito? Não, para quem é remanescente de bitcoinheiro tem que rodar um Node. É imprescindível. Eu acho que qualquer pessoa que tem um TXO, ela, uma hora ela tem que rodar um Node dela. Sim. Inclusive, estou vindo com uma proposta da pessoa rodar seu próprio Node Lightning pessoal para ser soberano, ter todas as disponibilidades, as funcionalidades do Node disponíveis para criar coisas em cima dele. E não precisa ser um nó roteador, só um nó soberano, 2, 3 canais pequenos para pagar e receber no dia a dia. Você conecta na Zeus Wallet, seu próprio Node, e interage com ele pelo celular. Então, você está na rua, paga, recebe tudo pela Zeus usando seu Node. Então, você não fica na mão de software de terceiros, nem do custodial, e mesmo que seja uma Phoenix, por exemplo, que ela te permite custodiar através das palavras-chave em channel state, você está dependendo do software deles e do gerenciamento deles. Lá no Node, no seu pessoal, você é soberano total. Problemas, desvantagens, isso requer muita experiência e alguns conhecimentos básicos. Mas cada vez mais tem sido mais fácil rodar um Node, né? Visto o Umbrel, por mais que tenha seus trade-offs, traz a facilidade para o usuário iniciante conseguir rodar um Node e se virar com isso. E só para finalizar, então, se considerarmos Bitcoin no futuro Fees on Chains alto, valor alto, e do jeito que está hoje o protocolo lá no futuro, provavelmente a dinâmica será essa. Aqui só aristocratas, aqui também, porque você precisa de UTXO, porém, você joga uma camada acima para novos entrantes, que eles podem chegar até aqui acumulando, né? De cima para baixo, e aí eles terem seu próprio Node também. Infelizmente, se continuar assim o protocolo, a Lightning vai continuar com seus defeitos, porém a gente tem essas saídas, né? E aí, como o Alan fala, a questão está em como interoperar tudo isso aqui, para não ter que ficar mexendo na camada base e acabar fazendo alguma cagada que não tenha conserto depois, que é um grande risco. Beleza? Era essa a minha apresentação, só queria dar o último recado. Quem quiser entrar em contato, tem meu e-mail, o Telegram, meu Twitter e o Substack, onde eu faço alguns devaneios, escrevo lá, morata.substack.com. E também agora estou começando a dar assessoria e consultoria, é só entrar em contato pelo Telegram. Quem quiser botar seu Node e rodar, me chama lá,
A gente fala sobre os valores e eu te dou suporte para estar fazendo essa implementação. Desde botar o seu core rodando, botar o LND, as suas EUs, tudo. Inclusive, se quiser bater um papo também, devanear mais sobre Lightning, tudo, estou disponível. Por favor, me contratem, quero largar meu emprego da vida Fiat e trabalhar só com isso. Então me contrata lá, pô. Valeu? Lindo.